Meu nome é Alberto Neto e meu projeto é intitulado Álgebra de Hopf, Representações Lineares e Grupos de Matrizes Algébricos e foi feito em colaboração com o Picme. Inicialmente, estamos interessados em funtores de álgebras para grupos, que são mapas G que vão levar a álgebras R em grupos G de R e possuem as seguintes propriedades. Se temos um homomorfismo φ entre as álgebras R e S, isso vai induzir um homomorfismo entre os grupos G de R e G de S, e a gente denota isso por G de φ. E se temos φ e ψ, também homomorfismo de álgebras, como aqui, então, G de φ bola G de ψ é igual a G de φ bola ψ, onde bola vai ser a composição. E por fim, a identidade em R tem que induzir a identidade em G de R. Um tal funtor G vai ser dito representável quando existe uma álgebra A e uma bijeção natural de G de R com os homomorfismos de A para R para toda álgebra R. Então, por exemplo, o funtor GM ele leva uma álgebra R no grupo multiplicativo dos elementos de R, e ele vai ser representado por esse quociente aqui, desse anel polinomial. E SL2, ele leva uma álgebra R nas matrizes 2 por 2 com entradas em R e determinante igual a 1. E ele é representado por essa álgebra aqui. Então, note que o ideal parece que se relaciona com os elementos do grupo. Então, por exemplo, isso aqui, esse ideal parece muito com determinante igual a 1. E esse outro daqui parece muito com o inverso multiplicativo, né? xy igual a 1 ou xy menos 1 igual a 0. Isso não é à toa. Então, seja K um corpo infinito. Seja S, contido em Kn, um conjunto fechado na topologia de Zariski. Então, quando um conjunto vai ser fechado nessa topologia? Quando ele é o subconjunto de Kn e ele é o conjunto dos zeros em comum de alguns polinômios de n indeterminadas. Então, se I é o ideal dos polinômios que se anulam em todos os pontos de S, então dois polinômios vão estar na mesma classe de equivalência no quociente por I, se e somente se eles assumem os mesmos valores sobre os elementos de S. Por que isso é verdade? Dois elementos vão estar na mesma classe de equivalência se a diferença deles está no ideal. E quando é que um polinômio está no ideal? Se ele se anula em todos os pontos de S. Ou seja, o polinômio f menos g, né, f e g são polinômios, avaliado em S vai ser igual a zero para todo Szinho pertencente a Szão. Isso, o que isso quer dizer? Que f de S é igual a g de S, se a gente abrir essa equação. Então, a gente pode identificar em qual classe de equivalência o polinômio está, simplesmente sabendo quais os valores que ele assume ao ser avaliado nos pontos do conjunto S. Ou seja, a gente vai identificar essas classes de equivalência por funções polinomiais de S para K. Né? Funções polinomiais por quê? Porque são funções que, assim como polinômios, né, a gente vai multiplicar e somar as variáveis e escalares. Né? Então, continuando, se a gente fizer A igual a K de S, né, K de S denota justamente esse anel dos mapas polinomiais definidos sobre S, então a gente pode definir um funtor Fs. Como é que a gente vai definir esse funtor? Fs avaliado em R, uma álgebra R, vai ser o grupo dos homomorfismos de A para R. Então, esse funtor ele vai ser representado por A, e os elementos de Fs de R vão ser elementos de R que vão satisfazer os polinômios de I. Sejam S contido em Kn e T contido em Km, ambos conjuntos fechados. De novo, aqui K continua sendo infinito. Mapas polinomiais de S para T correspondem a homomorfismos de álgebras de Kt para Ks. E a álgebra que corresponde a S cartesiano T é o produto tensorial de Ks com Kt. Por fim, se K é subcorpo de L, então em L, o conjunto S é fechado e corresponde a Ks tensorial L, que é igual a L de S. Isso é, extensão de escalares, né? Então, disso a gente chega no seguinte teorema. Seja K o corpo infinito, os conjuntos fechados de Kn correspondem a funtores representáveis e mapas polinomiais entre fechados se estendem a mapas naturais entre funtores. A correspondência vai preservar produtos e leva a subconjuntos fechados e subfuntores fechados. Para K subcorpo de L, o fecho de S em L corresponde à extensão de escalares. Então, do teorema, temos o seguinte corolário. Uma álgebra A é isomorfa a Ks para algum conjunto fechado S, se e somente se A é finitamente gerada e nenhum elemento não nulo de A vai para zero por todos os homomorfismos de A para K. Então, como exemplo, os funtores representáveis Gm, Gln e Sln correspondem a Gm de K, Gln de K e Sln de K, respectivamente. Por outro lado, para K igual aos reais, o funtor μ3 das raízes cúbicas da unidade não corresponde a μ3 de K. Por quê? O único homomorfismo do funtor A, que vai ser igual a K de x sobre esse ideal, né, que representa o funtor μ3, o único homomorfismo disso para os reais vai ser o homomorfismo que leva a classe de equivalência do x menos 1 no zero. E essa classe de equivalência é diferente da classe de equivalência do zero, então segue imediatamente do corolário, que ele não pode corresponder a isso. Então, para finalizar, a gente tem um último resultado.
Então, usando representações lineares no contexto de funtoras representáveis, a gente obtém o seguinte resultado que vai relacionar os três pontos de vista do estudo: o funtorial, o das álgebras de Hopf e o dos subconjuntos fechados de espaços de matrizes. Então, o teorema é o seguinte: sejam K um corpo infinito e M barra o fecho na topologia de Zariski de um subgrupo M de GLN de K. Então, o M é simultaneamente diagonalizável se, e somente se, a álgebra de Hopf correspondente a M barra é gerada como K espaço vetorial pelos seus elementos group-likes.